Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul. E vamos falar sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo, que para uns foi super decepcionante, para outros já era esperado. Um dos que acha que era esperado é o nosso convidado de hoje, o nosso comentarista, que é o Carlinhos Português, que além de todo o trabalho aqui na cidade, é também comentarista esportivo. Carlinhos, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite. E eu dei um spoiler e falei, você não achou que o jogo foi lá essas coisas. Vamos primeiro falar o que você achou do jogo, o empate entre Brasil e Suíça, 1-1. O Brasil começou muito bem, tomou um sufoquinho no começo, começou a jogar bem, trocou vários passes. Felipe Coutinho acha um baita de um gol com a perna direita, manda no canto do goleiro. Depois do gol, o Brasil murcha, vai para o intervalo. 4 minutos do segundo tempo, cruzamento para a área, gol de cabeça do Zuber da Suíça. E dali o Brasil tentou e não furou. Placar de 1-1, para você, Carlinhos, foi surpresa? Você esperava que ia ser dessa maneira? O que você faz de pontuação nessa estreia do Brasil? Bom, primeiramente, se você pega o retrospecto de Brasil e Suíça, você vê que todos os jogos entre Brasil e Suíça foram jogos difíceis. Não tem jogo fácil quando se encontra principalmente as seleções europeias. A escola europeia é uma escola muito difícil de você combater ela, porque elas têm uma disciplina tática muito forte, muito grande. Eles têm um equilíbrio do início até o final das partidas. Sendo que o Brasil eu não vejo dessa maneira. Se bem que muito bem comandado pelo Tite, a gente percebe que houve uma evolução muito grande da era Dunga para a era Tite, fazendo com que os seus convocados realmente desempenhem um grande futebol, mas isso é normal, é a estreia. São 200 milhões de habitantes colocando uma confiança tremenda nesses atletas, e mesmo que eles tenham um preparo magnífico, que tenha toda a proteção de todo um aparato possível, eles sentiram o peso da estreia. E assim todas as seleções sentem. Você vê a Argentina também, o tanto que sentiu a estreia. Você vê a Alemanha, que é uma grande escola também, sentiu o peso de uma estreia. A França também sentiu. A França sentiu. Todas elas vão sentir, porque é o início de uma trajetória muito curta. É um tiro muito curto, de um mês, para definir quem é o campeão. E o Brasil se ouve bem, sim. Como você falou, o Brasil iniciou bem a partida, achou um gol muito bem feito, que é um excelente jogador realmente, o Felipe Coutinho, juntamente com o Neymar, do meio para frente ali, é uma equipe que vai se encaixar. O Neymar não se encontrou dentro da partida, muito caçado dentro de campo, justamente pela disciplina tática da Suíça e também pela falta, vamos falar assim, o Neymar hoje está 80% do condicionamento físico. Ele chegou a sentir durante o jogo, Ele chegou, né? Você vê que ele está tentando jogar, mas não está dando sequência, por quê? Porque ele teve aí uma cirurgia recente, até ele recuperar, e quando se chega numa Copa do Mundo, os atletas chegam a 100% do seu ápice físico e técnico. E o Neymar não está nesse ápice dele. Eu acredito que ele vai atingir, mas a seleção vai evoluir muito, tenho certeza. Carlinhos, sobre essa questão do Neymar, muito se discutiu quem foi o pior ontem. Se foi o Neymar, se foi o Tite com as substituições. Já nós vamos falar sobre isso também, se foi o Gabriel Jesus. O Neymar ele sofreu 10 faltas no jogo. Mas ele, em determinado momento, não prendeu a bola demais em muitos pontos do campo e por isso ele era caçado. Você não acha que ele foi pouco objetivo ontem? Eu fiz esse comentário com algumas pessoas. Tem hora que ele pode ser mais objetivo na jogada, individualmente ou coletivamente, e ele trava justamente para ganhar a falta, para que o adversário ganhe um cartão amarelo, para que depois ele force uma nova jogada para que o jogador seja expulso. E verdadeiramente, quando você entra dentro das grandes competições, a arbitragem ela já é direcionada a não fazer o resultado, mas é não expulsar aleatoriamente os atletas. O que eles querem numa grande competição dessa? Que realmente todos os grandes atletas fiquem dentro de campo até o término da partida. Então eles não vão expulsando se você fizer a segunda, terceira, quarta falta, entendeu? Eles vão fazendo um revezamento de faltas como aconteceu. E na verdade o Neymar ele vai produzir muito mais a partir dessa partida do Costa Rica. Quando o Brasil encontrar frente ao Costa Rica, você vai ver que o Neymar já vai estar com uma evolução muito maior dentro de campo. Ele já vai estar com algumas correções que, obviamente, o Tite vai fazer, não só na disciplina tática, mas como individualmente. Ele partiu um pouco mais para dentro da área sem ficar cavando essas faltas, que é a grande facilidade que ele tem.
Você falou de erros individuais. Ontem, por exemplo, na minha opinião, o maior lateral esquerdo do mundo hoje é o Marcelo. Ele errou 20 passes. Isso não costuma acontecer. E muitos jogadores não foram bem. Mas um que também foi bastante questionado foi o Tite. Porque o Tite ele fez 3 alterações que não mudaram a cara do Brasil quando ele poderia ter ousado um pouco mais, segundo o que muita gente falou. Ele tirou o Casimiro, colocou o Fernandinho, tirou o Paulinho e, na minha opinião, inexplicavelmente botou o Renato Augusto. E depois tirou o Gabriel Jesus e botou o Firmino. Jesus também que foi bem mal no jogo. Você acha que o Tite ele pecou, ele poderia ter mudado a história do jogo se ele fizesse alterações diferentes que talvez pudesse mudar a cara um pouco do time? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Nós não tivemos a convocação do Daniel Alves por um motivo de contusão física realmente. Ele não pôde ser convocado por esse motivo. E o Danilo que está atuando na posição do Daniel Alves. O Daniel Alves era um lateral que realmente ele não trabalhava como um lateral, ele trabalhava como um ala. Sim. Então eu acredito que a gente teve um ganho nesse aspecto, porque o Danilo é um jogador que fica mais, ele vai dar um pouquinho mais de proteção, não só para a zaga, assim como para o meio de campo. E o grande problema nosso é justamente a ala esquerda. Eu vejo o Marcelo como um baita de um lateral esquerdo, realmente um dos melhores do mundo, e de todos os tempos, vamos falar assim, mas é uma avenida muito grande. Ele deixa uma avenida ali, que isso eu comentei com algumas pessoas, que quando eu pegar uma escola como a Alemanha, nós vamos ter uma dificuldade muito grande e vamos pegar a Alemanha ou o México na próxima fase. Então é bom a gente já ir botando as barbas de molho, que o Marcelo ele não pode ficar toda hora descendo como ele desce, e colocando em risco o Miranda e os 2 médios volantes. E você vê que o Paulinho é um meio de campo pesado, o próprio Casemiro é um outro médio volante pesado, e quando pega uma escola de muito toque de bola, vai ser envolvido facilmente no meu ponto de vista. Agora você comentou sobre falhas individuais. Eu acredito que a nossa falha maior foi justamente dentro do escanteio, quando a Suíça empatou o jogo. Você vê que nós não tivemos a marcação encostada homem a homem. Foi falta no Miranda? Ali acho que foi muita inocência do Miranda, porque se ele coloca, fica na frente do zagueiro, se ele coloca o corpo lateralmente junto com o centroavante e que ele vai para a disputa, ele ganharia a jogada. Mas ele marcou muito longe e na frente. E eu vejo mais falha, na realidade, do nosso goleiro Alisson. Porque a bola foi dentro da pequena área, plantado dentro do gol. Então, bola dentro da pequena área, a gente que já brincou um pouquinho de bola, que a gente tem um certo conhecimento, sabe que dentro da pequena área a bola tem que ser do goleiro realmente. E ali foi uma falha coletiva de marcação. Falhou o Danilo no primeiro pau, falhou o próprio Casemiro que subiu na bola, não alcançou a bola, falhou o posicionamento dos 2 zagueiros, entendeu? Então houve sim uma falha coletiva, mais do que uma falha individual. E o Tite realmente não se ouve bem nas alterações. Não surtiu o efeito, a não ser a entrada do Roberto Firmino no lugar do Gabriel Jesus. Não deu o resultado que ele esperava. E assim como a gente também esperava que desse o resultado. Mas eu acho que o Renato Augusto é um jogador que também está vindo de uma recuperação, é um jogador essencial para o meio de campo da seleção brasileira. E o Roberto Firmino, eu acho que ele está procurando o seu espaço, ele está ganhando o seu espaço. O Gabriel Jesus realmente não ouve bem dentro da partida, mas eu vou, como eu disse, esperar essa nova partida agora contra a Costa Rica. Eu acredito na evolução muito grande da seleção brasileira. Obviamente ela vai passar tranquilamente nessa fase, mas nós vamos esbarrar futuramente em algumas escolas europeias. A gente vai pegar agora, se ficar em primeiro a Alemanha e em segundo na chave, a gente encontra a Alemanha. Que é muito provável, porque a Alemanha perdeu. Que é muito provável. É uma seleção muito jovem, com 3, 4 atletas muito maduros, de muito conhecimento de técnico e de posicionamento dentro de campo, que comanda realmente a seleção alemã. Ou se a gente pegar o México também vai ser outro páreo, porque a seleção mexicana ela cresceu, evoluiu muito nesses últimos anos. Para ganhar da Alemanha não é qualquer seleção. Não é qualquer seleção. Mas vamos apostar na seleção brasileira, vamos dar crédito ao Tite, a esses atletas. E, como disse, vamos torcer, que acredito que vai dar tudo certo. Carlinho, para a gente encerrar, ainda sobre essa questão, você já faria alguma mudança para o jogo de sexta-feira e reforçar, você acredita ainda que o Brasil, mesmo se enfrentando com algumas escolas europeias, pode pegar a Bélgica, pode pegar a Alemanha, pode pegar a França, pode pegar uma Espanha,
O Brasil, para você tem chance, isso aí foi normal de estreia? Eu queria que você falasse sobre prováveis mudanças, se fosse o Tite, mudaria o time para sexta-feira contra a Costa Rica e se é motivo para desespero. Não é ainda motivo para desespero? Não, longe de desespero. A seleção está muito bem compactada. Os atletas, ele escolheu o que tinha de melhor realmente, com exceção um ou outro que pode entrar em discussão de alguns torcedores, mas é aquilo mesmo, entendeu? É você mexer nesse momento na seleção, você fizer alguma alteração de início agora, eu acho que você começa a quebrar um pouco, perder um pouco do controle do conjunto, dos jogadores. O Tite tem eles na mão, na palma da mão. Então, se você já fizer alguma alteração, você começa a quebrar isso. Então, agora é a hora de começar novamente com essa mesma equipe e não demorar nas substituições. Eu acho que quando você faz uma substituição com 15 minutos ao término da partida, eu acho muito pouco para o atleta se achar dentro de campo. Se aquecer e se achar, entendeu? Entender a leitura do jogo ali. Eu acho que tem que ser de imediato. Nós temos peças para substituição ao nível daqueles que estão jogando. Na verdade, você faz a substituição às vezes e ele não corresponde, mas a altura, o nível de cada atleta, eles se comparam realmente. E com relação à preocupação do Brasil pegar qualquer outra seleção, não, o Brasil ela vai longe nessa competição. Obviamente que eu vejo uma Copa do Mundo de um nível técnico menor. Você pode ter Dá para entender? Por esse viés? Eu vejo todas as seleções muito jovens. Entendeu? Tem seleções aí que eles foram para a Copa do Mundo, eles não foram para esta Copa. Estão preparando esta Copa para a próxima, para eles chegarem na próxima e ganhar um título realmente, que é o caso da Alemanha, que é o caso da França. Mas é bom a gente tomar muito cuidado com a França, é muito bom tomar cuidado com a Alemanha e muito bom tomar cuidado com a Espanha, entendeu? A gente pega Portugal, que tem um jogador diferenciado, mas é muito forte coletivamente, mas tem um jogador que faz a diferença, mas acredito que não chegue, entendeu? Eu acredito que não chegue. Mas eu acho que a Copa do Mundo está entre essas quatro, entendeu? E o Brasil com um potencial muito grande, sim, se tiver um pouco mais de disciplina tática, se o Neymar se achar, se as peças no meio de campo se encontrar realmente, eu acredito no potencial do Brasil. Carlinho, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra ter você aqui nos nossos estúdios. E vamos torcer, né, para que sexta-feira, pelo menos, tenha um certo show do Brasil para acalmar um pouco o coração do torcedor, né? Com certeza, né? Sexta-feira, bola para frente, Brasil com 3 pontos aí, já garantindo a classificação. Se tudo correr dessa maneira, eu tenho certeza que o Brasil vai evoluir demais. E que vem o México, ou Alemanha, ou Suécia na próxima fase. Com certeza. Carlinho, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.